Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Estamos estudando o Evangelho de João. Pegue sua Bíblia, acomode-se e acompanhe nosso estudo de hoje. Estudaremos no capítulo 9 como Jesus curou um cego. Depois de curar o cego, Jesus faz mais um sermão. Esse tem sido o padrão no Evangelho de João. Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 famílias e depois pregou: "Eu sou o pão da vida." Jesus fez outro milagre e no meio do caminho pregou outro sermão importante. Nós costumamos primeiro fazer a pregação e depois apresentar a ilustração. Jesus fazia o contrário, primeiro a ilustração e depois a pregação. No capítulo 9, Jesus e seus apóstolos estavam caminhando quando viram um cego de nascença. Os apóstolos perguntaram: "Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?" Você se lembra da frase: "Cada um tem o que merece"? Essa frase viola o conceito da graça de Deus, mas achamos que cada um tem o que merece. Jó e seus amigos acreditavam nisso e parece que os apóstolos também. Eles perguntaram a Jesus quem tinha pecado, o cego ou os pais dele. Alguém deveria ter pecado para que aquele homem nascesse cego. Bom, se eles acreditavam que os pecados daquele homem poderiam ter causado sua cegueira de nascença, então eles acreditavam em reencarnação. Muitas pessoas acreditam, e acreditam que cada um tem o que merece. Mas Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de fazer essa declaração sobre sua obra e sua missão de fazer a obra de Deus, Jesus curou o cego e disse que o propósito daquela cegueira era que uma grande obra fosse realizada naquele dia. Depois disso, Jesus iniciou outro discurso, ao qual chamamos de o Sermão à Luz do Mundo. Encontramos muitos "eu sou" de Jesus no Evangelho de João. Aqui está mais um: "Eu sou a luz do mundo." Jesus afirma ser um tipo diferente de luz que dá vista aos cegos. A cegueira daqueles que acham que veem será revelada por essa luz que é Jesus. Uma história ilustra bem o que estou falando. Quando eu era criança, houve uma explosão em uma mina de carvão. 3 mineiros ficaram presos na mina e o grupo de resgate trabalhou durante 3 dias para chegar até eles. Eles ficaram aliviados e felizes quando foram encontrados. Um dos mineiros resgatados perguntou: "Por que vocês não trouxeram uma lanterna?" Os homens do resgate ficaram quietos. Cada um deles trazia uma lanterna no capacete. Aquele homem estava cego havia 3 dias, mas não sabia, até que lhe trouxeram luz. Era algo assim de que Jesus estava falando. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Ora, aqueles que achavam que entendiam de tudo e que viam tudo, veriam que na verdade eram cegos. Quando Jesus disse isso, os líderes religiosos sentiram-se novamente atingidos. "Acaso nós também somos cegos?" Jesus respondeu: "Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece." O que Jesus estava dizendo era que, se não tinha luz, também não tinha pecado. Por isso eles rejeitavam a luz para não verem o seu próprio pecado. Guarde isso. No capítulo 9, Jesus é a luz do mundo. No capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus é o bom pastor. Nesse capítulo temos mais um "eu sou" de Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Naquele tempo, os pastores faziam um cercado com troncos de árvores onde mantinham as ovelhas e depois ficavam na porta deste aprisco para guardá-las. Jesus é a porta do aprisco e nós somos as ovelhas. A única maneira de um predador pegar você é passando por cima do pastor. Isso quer dizer que se você está passando por alguma enfermidade ou por algum tipo de problema, e se Jesus é o Senhor da sua vida, então você pode dizer: "O Senhor é o meu pastor." E para um problema me atingir, terá que antes passar por cima de Jesus. O problema só vai me atingir se Jesus permitir. Isso não quer dizer que Jesus tenha planejado o problema, mas que ele poderia ter impedido se quisesse. Em João capítulo 10, Jesus é o bom pastor. O capítulo 11 de João é o meu preferido.
Nele encontramos a história tão conhecida da ressurreição de Lázaro, que tinha duas irmãs, Marta e Maria. Essa história é um resumo do livro de Jó. Você sabe o que ela nos diz sobre quem é Jesus? Jesus é a solução para os problemas insolúveis. Você tem algum tipo de problema assim? Uma doença, a morte? Esses problemas são insolúveis para nós. No final do capítulo 10, lemos que Jesus estava ministrando ao sul de Jerusalém, onde João Batista também ministrou. Aquele lugar ficava a 2 dias de viagem de Jerusalém. E foi lá que Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro. Depois de seus apóstolos e de sua família, provavelmente Lázaro era o amigo mais chegado de Jesus. A notícia de que Lázaro estava doente, e olha que não era uma gripe qualquer, era uma doença de morte. Era de se esperar que Jesus largasse tudo e partisse para Jerusalém. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Por quê? Era óbvio que ele queria ensinar algo. Jesus não ensinava numa sala de aula, com um quadro negro e giz. Ele usava esse tipo de problema como sala de aula. Depois de 2 dias, Jesus disse aos apóstolos: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Quando Jesus estava chegando, Marta saiu correndo ao seu encontro. E quando o encontrou, disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não sabemos o tom que Marta usou para falar isso, mas podemos dizer que foi como se ela tivesse dito: o Senhor errou, onde é que o Senhor estava, por que não veio depressa? Jesus amava tanto Marta. Ele lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Entre outras coisas, Jesus estava dizendo a Marta: Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela disse mais ou menos assim: eu entendo um pouco de escatologia, do estudo das últimas coisas, e sei que no dia da ressurreição ele vai ressuscitar. Mas Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição, você acredita nisso? E ela responde como João responderia: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eu amo essas duas irmãs. Marta foi honesta. Ela cria em tudo direitinho, mas ela não disse que acreditava que seu irmão voltaria a viver naquele momento. Se você estivesse no lugar de Marta, acreditaria? Um jovem pastor ia pregar pela primeira vez num velório e não tinha ideia de como conduzir a cerimônia. Ele perguntou para um velho pastor o que deveria falar naquele culto e o velho pastor respondeu: Jesus nunca dirigiu nenhum velório, só ressurreições. Coitado do jovem pastor, teve que se virar. Você já foi para algum velório com a expectativa que se torne uma cerimônia de ressurreição? Pois é, nem Marta, nem ela acreditava. Por isso não dá para criticá-la, não é mesmo? Ela falou o que acreditava: tu és o Cristo. Jesus mandou chamar Maria e quando ela o encontrou disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela disse a mesma coisa que Marta, mas com uma diferença: a maneira como falou. Sabe por quê? Porque Maria primeiro caiu aos pés de Jesus e depois falou. Maria sempre estava aos pés de Jesus. Em Lucas 10, ela também estava aos pés de Jesus ouvindo suas palavras. Agora, no meio da doença e da morte, ela estava aos seus pés aceitando sua vontade. No próximo capítulo, o 12º, Lázaro já ressuscitou dos mortos. E elas fizeram um jantar para comemorar. Lázaro é o convidado de honra. Mais uma vez lemos que Marta servia. Marta era Marta. Maria estava aos pés de Jesus derramando um caro perfume sobre seus pés. Maria estava sempre aos pés de Jesus ouvindo suas palavras e aceitando sua vontade. E adorando-o. Creio que o propósito do capítulo 11 de João seja mostrar que quando estamos no meio de um problema insolúvel, como uma doença e a morte, Jesus entra em cena para tirar de nós a resposta certa diante da provação que Ele mesmo permitiu que passássemos.
A resposta que ele queria das irmãs diante daquela situação de morte era um relacionamento com ele. E ele obteve essa resposta de Maria, mas parece que não de Marta. Como aplicação, pense nas tempestades que você tem enfrentado. Você está passando por uma tempestade hoje? O capítulo 11 de João nos ensina que Deus permite que seu povo passe por tempestades. E o que ele quer de nós é a resposta certa diante dela. Crescer no relacionamento com ele. Tente lembrar em quais circunstâncias você ficou mais perto de Deus. Faz anos que me converti a Jesus e olhando para trás, vejo que os momentos que fiquei mais perto do Senhor foram durante as tempestades. Não quer dizer que isso seja uma regra para todos os cristãos, mas é para a maioria. A Bíblia nos ensina que a bondade de Deus pode nos levar ao arrependimento. Você não tem que ser massacrado por um trator para se acertar com Deus, mas parece que quando usufruímos a bondade de Deus na nossa vida, acabamos por nos esquecer dele. Quando estamos bem, achamos que somos autossuficientes e que não precisamos dele. Mas Deus permite as tempestades e quer que caiamos aos seus pés e aceitemos sua vontade, como Maria fez, e tenhamos um relacionamento mais íntimo com ele. Essa história tem um final feliz. Jesus resgata essas duas irmãs da tempestade, levantando o irmão delas da morte. Nesta história você vê a tempestade, a resposta à tempestade e o relacionamento com Deus, que é a resposta certa à tempestade. E, finalmente, tem o resgate da tempestade, que é a ressurreição de Lázaro. A mensagem desta história é que Jesus é a ressurreição, que significa vitória sobre a doença e a morte, porque Jesus é a vida. Quem é Jesus no capítulo 11? Ele é a solução para os problemas insolúveis. O que é fé? Fé é ter as respostas certas às provações da vida, uma resposta que leva a um relacionamento mais íntimo com Deus, um relacionamento que aceita a sua vontade. E o que é vida no capítulo 11 de João? Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você acredita nisso? Vida eterna é a vida como Deus planejou para nós. Isso é vida. Até o próximo programa.